Boa noite, gente. Então, estamos fazendo a leitura do livro O Bebê da Manhã. Esse é um livro da autoria de Thomas Verne. É um livro com 14 capítulos. Nós estamos, deixa eu chegar pertinho aqui. Hoje nós vamos começar o capítulo 8, Adoção e a Busca de Identidade. Esse capítulo 8, para quem tem um livro, né? Esse capítulo 8 está na página 183. Então, ele vai falar agora sobre a adoção. Vamos iniciar. Sou adotada. Você não diria se me conhecesse. Para todos os efeitos, sou escritora, mulher casada, mãe, adoro teatro. Sou fanática por animais. Sim, eu disfarço bem. Mas, trancada dentro de mim, há uma criança adotiva que se sente culpada e ambivalente mesmo ao escrever essas palavras. Uma criança adotiva pode nunca crescer. Quem já ouviu falar de um adulto adotivo? Essa é uma parte de uma carta de 1975. Os filhos adotivos são como todos os outros, só que mais um pouco. As perguntas que eles fazem, quem sou eu? De onde vim? Faço parte disso aqui? São perguntas que toda criança faz. Mas, para os adotivos, as respostas parecem muitas vezes uma questão de vida ou morte. Num número de revista Notícia de Adoção de 1994, Connie Dawson descreveu a experiência de dar à luz num pequeno hospital da Nova Zelândia, onde muitas das mães eram solteiras. Cerca de metade dos bebês estava indo para casa, como o meu. A outra metade ia para a adoção. Nunca vou me esquecer daqueles gritos. A enfermeira disse: só consigo pensar em palavras que começam com P. Protesto, pária, como se eles já tivessem desistido. Se você leu esse texto até aqui, a observação da enfermeira não vai surpreender você. Dado o vínculo íntimo entre a criança por nascer e sua mãe, a separação logo depois do parto deve ser traumática. Durante os 9 meses de gestação, a criança por nascer criou um vínculo íntimo com sua mãe, ouviu seu coração bater e escutou sua voz, no mínimo, durante os 3 últimos meses da gravidez. Conhece seus movimentos, seu toque, seu cheiro e, o mais importante de tudo, seus sentimentos. Assim que nasce, a criança já reconhece e procura se sintonizar com a mãe, mesmo que seja apenas por alguns momentos. Quando ela desaparece de repente, o recém-nascido fica desorientado, chocado, sozinho. Imagine que certo dia você foi dormir em seu apartamento no centro da cidade e acorda na manhã seguinte no deserto do Kalahari. Seu choque seria parecido ao que a criança recém-adotada sente ao tentar se relacionar com a nova mãe. Uma mulher com uma voz nova e estranha, assim como seus ritmos, estados emocionais e sentimentos. Por mais amorosos que sejam os novos pais, o recém-nascido experimenta sensações de confusão e, em algum nível, de abandono e perda, de luto. A ideia de que os adotivos enfrentam problemas especiais devido às circunstâncias do seu nascimento encaixa-se perfeitamente bem nos temas desse livro. Na verdade, os adotivos são a prova viva dos conceitos cruciais de O Bebê do Amanhã. Que sejamos adotivos ou não, nossas primeiras experiências têm um efeito duradouro sobre a organização de nossa personalidade e de nosso cérebro. Em nossa sociedade, não é politicamente correto falar que as crianças adotadas têm qualquer diferença em relação aos filhos biológicos. Mesmo assim, os especialistas que trabalharam nesse campo e que são eles próprios filhos adotivos dizem que têm. De acordo com a psicóloga Nancy Verrier, 1977,
estão sempre me perguntando por que a separação da mãe biológica afetaria um bebê recém-nascido, e sou obrigada a reconhecer que, a certa altura, eu mesma me fiz essa pergunta. Mas agora, tendo tido uma experiência pessoal com a adoção e estando mais familiarizada com a psicologia pré-natal e perinatal, acredito que a pergunta mais pertinente seria: por que a separação da mãe com quem a criança esteve conectada durante 9 meses não afetaria um bebê? Um minutinho aqui que eu vou salvar o vídeo anterior. Um segundo. Próximo subtítulo: Estudos de adoção. As teorias sobre filhos adotivos seriam fáceis de descartar se elas se baseassem exclusivamente nas histórias contadas e na observação clínica. Mas, ultimamente, uma pesquisa mais formal comprova essas teorias. Em uma série de estudos, os pesquisadores provaram que recém-nascidos de culturas diferentes já chegam com experiências singulares desde o começo. T. Barry Baselton, 1990, um dos médicos de bebês mais esclarecidos dos Estados Unidos, observou as diferenças de comportamento e reatividade a estímulos entre bebês asiáticos e africanos. Um bebê com um patrimônio cultural distinto provavelmente vai chegar com necessidades e ritmos característicos em termos de toque, tom de voz, alimentação e outras coisas. Essas descobertas foram confirmadas por pesquisadores do Centro de Escuta de Toronto. Das 400 crianças que chegaram ao centro em busca de ajuda, diz Paul, o diretor do centro, 21% eram adotivas. Essa proporção é de 2,5 vezes superior à proporção das crianças adotadas em Ontário, de modo geral. Em certos casos, o amor e o carinho dos pais adotivos pode ter de percorrer um longo caminho para ajudar a criança a fechar suas primeiras feridas, diz Madauli. Mas, em numerosos casos, o afeto e o amor genuínos parecem não bastar. Madauli e seus colaboradores, em 1989, descobriram que os filhos adotivos do Centro de Escuta tinham algumas características em comum, entre as quais as seguintes: sensação de vazio interior, ajustamento social difícil, dificuldade na relação com a mãe adotiva, problemas com figuras de autoridade, falta de intimidade física e ou emocional evidenciada pela aversão aos sinais físicos de afeto. A mais comum dessas características é uma relação ambivalente entre mãe e criança. Em geral, a criança procura chamar sua atenção de uma forma que desperta reações negativas na mãe. Em outras palavras, a criança pede à mãe que a rejeite muitas e muitas vezes de novo. O objetivo terapêutico de Madauli, 1989, é ajudar os pais adotivos a compreender a dinâmica para poderem enfrentar a situação. Dezenas de outros pesquisadores estudaram a sensação de perda e rejeição que os filhos adotivos dizem ter mesmo na vida adulta, já bem avançada. Junto com um complexo de temores e receios que muitas vezes define suas relações com os pais adotivos e, por exemplo, com o mundo. Em seu estudo sobre adultos adotados, por exemplo, Varrier, 1997, descobriu que eles declaram consistentemente a perda do senso de identidade. A maioria afirmava esconder o seu verdadeiro eu, ao mesmo tempo em que projetava uma persona falsa, geralmente exagerada,
relutante em expressar hostilidade ou raiva por medo de rejeição. Como disse uma mulher que participou do estudo, entre aspas, não quero que as pessoas saibam o quanto me sinto insegura. Não deixar as pessoas saberem me mantém mais no controle. Varrier diz que seus sujeitos têm uma sensação de incompletude corporal, falta de integridade física que poderia ser comparada à dor de um membro fantasma. Além disso, quer ou não a criança adotada saiba de sua condição, ela percebe lá no fundo que há um segredo em torno do seu nascimento. Há frequentemente uma sensação de estar deslocada, bem como a impressão de que o mau comportamento pode levar ao exílio. Afinal de contas, se a sua própria mãe se livrou de você, um desconhecido certamente poderia fazer o mesmo. Numerosos estudos mostram que as crianças e adolescentes adotados são mandados para a terapia muito mais frequentemente do que seus congêneres, que são filhos biológicos. Muitas equipes acompanharam essas crianças ao longo do tempo. Na Suécia, os pesquisadores descobriram que os adotivos que apresentaram problemas de comportamento aos 11 anos de idade não os tinham aos 15. Mas o hiato foi só temporário. Examinando os arquivos do Seguro Nacional de Saúde de 2.323 adultos suecos adotados, os investigadores descobriram, entre eles, uma porcentagem altíssima de doenças psiquiátricas, principalmente o alcoolismo e vício em drogas. Um estudo do Texas comparou 41 crianças adotadas com 2.991 que viviam com as respectivas famílias e descobriu que as adotadas excediam seus pares não adotados em frequência de problemas de conduta, problemas de personalidade e delinquência. Os meninos apresentavam mais desajustes que as meninas. Os meninos adotados também sofriam de uma proporção maior de neurose que os meninos não adotados. É claro que a maioria dos adotados tornaram-se adultos bem ajustados. Apesar disso, a pesquisa indica que, para isso acontecer, os filhos adotivos precisam de mais cuidados especiais e de mais afeto que os outros, pois foram lesados. Pesquisadores da Universidade de Ottawa, 1994, acompanharam durante 5 anos crianças adotadas e não adotadas enviadas para tratamento psiquiátrico. Os pesquisadores descobriram que os adotados, acompanhados desde crianças, apresentaram índices significativamente mais elevados dos problemas mais sérios, transtorno de conduta, hiperatividade e depressão. Mas 5 anos depois da prescrição inicial, tanto as crianças adotivas quanto as outras tinham melhorado com a terapia. Além disso, os pesquisadores não encontraram nenhuma diferença entre os dois grupos em termos de diagnóstico clínico ou adaptação social. Comparados ao grupo de controle, as crianças adotadas fizeram mais pontos numa escala de comportamento, na qual os pais é que faziam a avaliação. Descobriram que aqueles adotados com 6 meses de idade apresentaram um funcionamento social melhor em seu conjunto, sugerindo que, quanto antes for estabelecido o vínculo, tanto mais saudável o desenvolvimento do cérebro e da personalidade. David Kirk, 1984, um famoso especialista em adoção e pai de 4 filhos adotivos, ilustra que o que queremos dizer com uma história sobre sua filha de 5 anos, que tinha começado a fazer xixi na cama e a ter pesadelos depois de ganhar um livro que contava a história da Cinderela. Desde o começo, a mãe sentia que a história corroía de alguma forma a sua posição na família. No entanto, quanto mais hesitava em ler essa história, tanto mais a menininha lhe pedia para lê-la, praticamente todas as noites. Por fim, a criança deixou bem clara a sua conexão entre o livro e seus problemas com os pesadelos. Mamãe,
disse ela. Se eu tivesse uma madrasta, o que ela faria comigo? Ela seria cruel? A mãe interpretou imediatamente a pergunta como uma pista. Meu bem, disse ela, eu também sou uma espécie de madrasta. Não consegui fazer você crescer no meu corpo, mas te amo muito, muito. Talvez existam madrastas más, que são cruéis com seus filhos. A madrasta da Cinderela era uma mãe muito má, mas só porque não amava a Cinderela. Houve uma pausa enquanto a menininha brincava com as suas bonecas. Depois ela ergueu os olhos e disse: Agora eu posso ter um sonho bom. E teve. Os pesadelos e o xixi na cama cessaram abruptamente. Que lindo, né? Num nível significativo, os pesquisadores de Ottawa, 1994, descobriram que os filhos adotivos tendem a sair de casa muito mais cedo que os seus congêneres não adotados. Essa tendência faz sentido quando você entende que as crianças entregues para adoção mudam muitas vezes de casa de uma família adotiva para outra, antes de finalmente uma delas as assumir realmente. Sair de casa mais cedo parece repetir inconscientemente a situação inicial e provavelmente é também uma expressão de fato do fato de os filhos adotivos não sentirem um apego tão profundo por seus pais quanto os filhos biológicos. Ai, que nome bonito, Katsopoulos e com 1994 concluíram que sair de casa cedo não estava associado com a idade da adoção. Porém, apontam, embora a adoção feita cedo possa ter protegido as crianças contra uma patologia grave, ela não garante uma relação duradoura entre essas crianças e seus pais adotivos. Muito bacana, gente. Olha, eu já tinha pensado nisso, mas agora tocou mais profundo. Olha como é interessante. A adoção que é feita em países diferentes ou em regiões diferentes, onde o idioma tem outro ritmo, né? Mesmo a mãe que gestou e deu para doação o seu bebê, tem uma frequência de fala, um tom de voz, uma cadência, né, na comunicação, né, diferente, é singular, cada uma de nós tem a sua frequência, né? E o bebê acostumado com aquela frequência vibratória, né, de som, de coração, de emoções, ele de repente se vê num outro universo. Independente se é melhor ou pior, é outro universo. É um universo onde ele é como ter que aprender um novo idioma, uma nova linguagem, assim, começar do zero. A vida de 9 meses dele realmente foi cortada, né? Que coisa, né? Que profundo isso. E eu me lembro de ter acompanhado algum tempo atrás nos noticiários, alguns anos atrás, que mulheres, casais brasileiros iam a outros países para pegar um bebê recém-nascido e trazer para o Brasil, né, comprando, né, os bebês. Que situação, né? É claro que para tudo tem um jeito, né? A doutora Eleanor Lourdes sempre fala, para tudo tem jeito. Mas eu estou agora pensando enquanto bebê. Eu conheço um, um idioma, uma frequência e tal, e quando vou para adoção, eu estou jogado num universo vazio que eu não identifico nada, nem a emoção de amor, né, que vai ter que ser aprendida, né? E aqui diz que é interessante assim, o quanto antes a criança é adotada, menos grave é o trauma, mas tem o trauma, né? Tem o trauma. Vamos lá para o próximo. Alguém quer comentar? É só falar. Próximo subtítulo: o bebê e sua mãe biológica. É claro que não é só a separação da mãe e o sentimento subsequente de abandono que é responsável pela incidência estatisticamente maior
de problemas entre os filhos adotivos. É lógico que as mulheres grávidas, que pelos mais variados motivos pensam em entregar o filho para adoção logo depois do nascimento, serão, em termos gerais, expostas a mais estresses do que as mães que não têm esses pensamentos perturbadores. O primeiro grupo é composto, em sua maioria, por adolescentes solteiras, pobres e sem instrução, enquanto grupos são imaturas e inseguras. O pai da criança pode ser um parceiro sexual acidental, tão despreparado para as responsabilidades de criar um filho quanto a própria mãe. Imagine o turbilhão emocional e hormonal sentido por uma criança no útero de uma dessas mulheres. Quanto tempo e energia essa mulher solteira, infeliz e transtornada gasta comunicando-se amorosamente com seu filho por nascer. Quanto cuidado ela vai tomar para descansar ou evitar álcool e outras drogas. Como conversei com muitas pessoas adotadas, cheguei à conclusão de que as mães que entregam os filhos para adoção pertencem a duas categorias. No primeiro grupo, as mulheres sentem que a gravidez é um fardo pesado demais para elas, quando decidem ou são obrigadas pelos pais ou por outras pessoas a decidir a entregar o bebê. Elas se afastam emocionalmente da criança por nascer. As crianças nascidas dessas mães raramente se preocupam em procurá-las depois de adultos, conforme descobri. É a ruptura, né? Subtítulo: Mães e pais adotivos. As mães e pais adotivos, assim como seus filhos, tampouco tiveram muitas facilidades. Como não conseguiram gerar um filho, podem sofrer de frustrações e se acusarem mutuamente pelo seu fracasso. Muitas vezes, um dos cônjuges, em geral a mulher, tem mais interesse em ter um filho do que o outro. Quando surgem dificuldades com a criança adotada, o cônjuge hesitante pode se afastar como uma atitude do tipo: você que quis, agora você que cuide. Saber que a mãe biológica era viciada em drogas, alcoólatra ou solteira pode distorcer a visão de que os pais adotivos têm do comportamento de seu filho. Mesmo que não disponham de informações negativas sobre os pais biológicos, é provável que os pais adotivos teçam fantasias sobre eles. E essas fantasias raramente são positivas, uma vez que os pais adotivos que anseiam por um filho têm muita dificuldade em entender uma mulher disposta a se separar do seu. Os pais adotivos não são imunes aos problemas com que seus filhos estão lutando. Preocupam-se com a lealdade da criança. Quando ela crescer, será que vai nos abandonar e nos trocar por seus pais de verdade? Para evitar esse resultado temido, eles podem esconder as verdadeiras origens da criança, como aconteceu com Édipo, por exemplo. E sabemos o fim trágico da história. Segredos de família sempre criam problemas e os medos que evitamos enfrentar vão nos fazer uma emboscada quando menos esperarmos. Isso é verdade. Outra armadilha que os pais adotivos devem fazer de tudo para evitar é fazer a criança sentir-se agradecida por ter sido salva de um destino terrível. Os filhos adotivos, assim como os biológicos, ressentem-se quando os pais lhe dizem o quanto se sacrificaram por eles. Isso é chantagem emocional e a criança reage, disfarçando a raiva embaixo de uma máscara de obediência ou fica cada vez mais rebelde. Por fim, uma família mista, que combina filhos biológicos e adotivos, enfrenta problemas similares àqueles enfrentados por famílias nucleares ampliadas, isto é, onde ambos os cônjuges já haviam sido casados e tido filhos, e agora vivem com ele, com os dele e os dela, embaixo do mesmo teto. Para esses arranjos darem certo, é necessário muito trabalho,
paciência e uma comunicação honesta entre os cônjuges. Ai, meu Deus, tem problema de todos os lados. Próximo subtítulo: Adoção e apego. Apesar dos desafios, as famílias adotivas conscientes dos problemas inerentes à adoção, em geral, conseguem florescer. Em exemplo após exemplo, os pais que investem o necessário para compreender seus filhos adotivos e dedicar a eles o tempo extra de que precisam, forjam vínculos fortíssimos com eles. Nunca tivemos um filho biológico, de modo que não sei ao certo se o meu amor por ele é diferente por ser adotivo, mas sei com certeza absoluta que quando olho para ele e as lágrimas de alegria e alívio começam a correr, suspeito que o amo mais por causa da maneira como ele veio para nós. Enquanto eu fico maravilhada com essa pequena vida que não fui eu que trouxe ao mundo, sussurro em seu ouvido minúsculo: obrigada por ter entrado na nossa vida. É um privilégio tão grande ser sua mãe. Relato de uma mãe adotiva a Thomas Verley. Essa nova mãe adotiva, tão disposta e tão ansiosa por abraçar seu novo filho, pode descobrir que no início ele fica emocionalmente inacessível a ela. No Centro de Escuta de Toronto, terapeutas como Paulo Madauli ajudam mães e pais adotivos a superar essa barreira. Não é você que a criança procura, e sim, através de você, a pessoa por quem foi abandonada. Portanto, não há nada com o que se sentir mal ou culpada. Há uma coisa no seu filho que está machucando, e você é a primeira pessoa a quem ele pode confiar o seu sofrimento. Como não há palavras para descrever essas primeiras lembranças, expressar a dor traduz-se como ser uma dor. Quando ela compreende o comportamento de seu bebê, que provoca a rejeição como forma de buscar o seu amor, a mãe adotiva assume um novo papel. A mãe odiada e rejeitada logo se transforma na pessoa que cura, diz Madauli, 1989. A pessoa que tem condições de aliviar o sofrimento da criança. Wendy McCord, em entrevista a Axenes, 1994, psicoterapeuta de Phoenix, especializada em trauma e perda nos primeiros tempos de vida, aconselha os pais adotivos a reconhecerem verbalmente e desde o começo que a filha lhes foi confiada. Muitos pais adotivos temem essas revelações, como se, pelo fato da criança saber que é adotada, suas lealdades ficassem divididas necessariamente. Acredito piamente que esses medos são infundados. Anos atrás, as pessoas não diziam aos filhos que eles eram adotados, de modo que eles cresciam com uma sensação de que havia algo de terrivelmente errado com a pessoa deles. Quando acabavam descobrindo a verdade, porque mais cedo ou mais tarde eles sempre descobrem, ficavam chocados, sentindo-se traídos. A longo prazo, é bom saber quem você é, porque sabe de onde veio. Aliás, acho que o mesmo se aplica às crianças concebidas por fertilização in vitro, inseminação artificial e outros recursos tecnológicos. O mais importante que os pais adotivos podem fazer, diz McCord em entrevista, é alimentar a empatia por seu filho. Os bebês que foram separados de suas mães têm motivos de estar de luto e têm realmente de estar doentes. Mas quando tem alguém que os compreende, eles podem sarar. Com a adoção, como a adoção é complexa, resumi os desafios enfrentados pelas crianças adotadas. Passam por uma gravidez estressante, podem ter sido privadas de comunicação e vínculos pré-natais,
No parto ou logo depois, sentem-se abandonadas pelas suas mães. Podem passar algum tempo com um grande número de pessoas que cuidam deles, o que só faz aumentar seus sentimentos de rejeição e confusão. Quando chegam em seu lar adotivo, eles podem se encontrar num estado de choque e retraimento. Suas primeiras experiências vão marcar profundamente o seu futuro, tornando-as extremamente sensíveis às questões de rejeição, abandono e confiança. Podem sentir que seus pais adotivos só ficam com eles se satisfizerem suas expectativas. Isso predispõe os filhos adotivos a desenvolver um eu exterior falso que agrada às pessoas, ou um eu violento e antissocial, ou um eu autodestrutivo. Muitas crianças adotadas, embora não todas, sentem-se incompletas. Têm um anseio profundo que lhes dói na alma de união com a mãe e de reconectar-se com a sua herança. Subtítulo: As adoções mais difíceis. As crianças adotadas são expostas ao estresse e privadas de vínculos afetivos no útero, e depois ficam traumatizadas durante horas e dias depois do parto por causa da separação da única mãe que conheceram. Em si mesmos, estes elementos já são um desafio e tanto, mas a situação é particularmente lesiva quando o bebê sofre negligência ou maus tratos nas mãos de uma mãe ou pai biológico, ou uma série de lares adotivos. No passado, não era raro os bebês serem tirados de uma responsável substituto e serem dados a outro, vivendo essa situação durante vários meses ou anos antes de serem adotados. A parte do fato de nem todos os pais e mães adotivos serem ideais, assim como nem todos os pais e mães biológicos são ideais, passar uma criança de uma pessoa para outra como se fosse uma batata quente vai produzir lesões emocionais consideráveis nessa criança. Às vezes, as consequências são as mais graves para as famílias que adotam crianças de instituições da Europa Oriental, principalmente da Romênia e da antiga União Soviética. Embora muitas sociedades coloquem crianças abandonadas em orfanatos, as instituições da Europa Oriental são únicas em seu grau de negligência. Deixadas sozinhas em seus berços durante 18 a 20 horas por dia, os bebês que são largados nesses depósitos só recebem estimulação quando são trocados e alimentados de forma intermitente. Sem interação, para nem falar de amor, as crianças que passam por esses portões raramente saem de lá intactas emocionalmente. Na verdade, são muito parecidas com as crianças de orfanato estudadas por René Spitz. Quando os norte-americanos começaram a adotar esses bebês, uns 20 mil na década de 90, descobriram perturbações que nem grandes doses de amor e atenção poderiam superar facilmente. Os internos dos orfanatos da Europa Oriental, privados de qualquer relação afetiva verdadeira, são crianças fadadas a um transtorno do apego. Entre os sintomas inequívocos do transtorno temos a indiferença pelos pais, combinada a um afeto indiscriminado por desconhecidos, dificuldade em fazer amizade, incapacidade de compreender os sinais que indicam estados emocionais, tendência à instabilidade e até à violência. E nos casos mais extremos, uma vida inteira de comportamento antissocial e crime. Trabalhando com essas crianças, os terapeutas conseguiram desfazer parte dos danos, principalmente com aqueles que só passaram alguns meses e não anos nos orfanatos.
Os casos mais complicados de adoção são muito problemáticos por causa da lesão comprovada de danos ao cérebro, provocados muito cedo. James Prescott, 1993 a 1996, profissional da saúde e antigo coordenador do Programa de Desenvolvimento da Biologia Comportamental do Instituto Nacional da Saúde da Criança e do Desenvolvimento Humano, observa que as instituições romenas produzem crianças com descargas elétricas de alta voltagem, células cerebrais mal formadas no córtex e no cerebelo, e quantidades anormais de serotonina associadas à depressão e à violência. Faz muito tempo que essas anormalidades têm sido ligadas à perda do amor materno, diz Prescott. Associada à privação sensorial, a síndrome, conhecida como privação afetiva somatosensorial, manifesta-se quando os bebês são privados do contato corporal e de movimento físico. Segundo Prescott, sem esse primeiro vínculo afetivo e físico com a mãe, que é da maior importância, codificado e programado no cérebro em desenvolvimento do bebê e criança, não há um modelo cerebral que sirva de base para os vínculos afetivos futuros. A maior pena e desgraça, diz Prescott, é que as informações científicas sobre a síndrome e os tratamentos concomitantes não costumam ser divulgadas rotineiramente pelos pais adotivos. No caso de adoções particularmente difíceis, nos últimos anos tem havido uma tendência de alguns pais devolverem as crianças. Ai, Jesus. Cerca de 2% de todas as adoções norte-americanas fracassam todo ano. Em relação às crianças maiores com necessidades especiais, os números são muito superiores. 10% para aqueles entre 2 e 12 anos e 24% para aqueles entre 12 e 17 anos. Parte do problema é a falta de divulgação. As instituições escondem frequentemente os piores aspectos do histórico médico de uma criança, ou o fato de ela ter sido devolvida por uma família adotiva. Recentemente, tribunais norte-americanos começaram a reconhecer o conceito da adoção equivocada, que estabiliza as instituições quando elas colocam as crianças sem revelar sua história ou seu passado médico. Para evitar esses resultados, ao menos em parte, os órgãos de adoção estão tentando fazer um trabalho mais completo. Na Colina Share, por exemplo, a agência de adoção Berço de Ouro pede às mães biológicas um histórico médico de 10 páginas, com os detalhes de tudo, de alergias a usos de drogas. Gente, a situação é dramática, né? Ai, mas imagino que seja tudo verdade. Próximo subtítulo: Em busca das raízes. Em vez de culpar os pais biológicos por os terem rejeitado, os filhos adotivos tendem a culpar a si mesmos. Pensam: se eu fosse menino ou menina, ou se eu tivesse sido mais forte, maior, mais saudável, mais inteligente, mais atraente, meus pais teriam ficado comigo. Essas crianças concluem que havia e que há algo de errado com elas. Esse sentimento, claro, só as afasta de sua autoestima. Esse sentimento, claro, só as afasta de sua autoestima. Quando uma criança é separada de sua mãe, ela é separada também do tronco histórico da família, dos antepassados e de sua herança. Ela cresce sentindo-se desamparada e sem raízes. Examina as multidões em busca do rosto da mãe imaginada e espera pacientemente pelo príncipe encantado, um pai, bater na porta de sua casa e fazê-la feliz para sempre.
Em geral, um acontecimento tão importante na vida quanto uma gravidez, a morte de uma mãe ou um pai adotivo, ou começar uma terapia, precipita a busca de fato, como ilustra a seguinte história. Quando fiquei noiva, resolvi visitar minha família adotiva para descobrir o meu passado, para tentar conseguir qualquer informação que pudesse ajudar em minha busca. Minha mãe chorou e meu pai ficou irritado. Não compreendia minha necessidade de saber. Eu lhes disse que sentia como se faltasse uma parte minha. Eles ficaram ofendidos e perguntaram por que eles não conseguiam satisfazer essas necessidades. Não conseguiram ver que não era nada com eles, era sobre o meu começo. Esse é um trecho de uma carta endereçada ao Thomas Verlaine. Um importante estudo realizado em Los Angeles, 1978, traz alguns relatos. Não foi um acidente eu ter ficado mais ativa em minha busca depois que meu pai adotivo morreu, diz outra filha adotiva. Eu não queria enfrentar sua mágoa, nem sua raiva, e não queria fazer a minha busca pelas suas costas. Eu precisava de muito apoio e estímulo para continuar com minha busca, e os tive de meu marido. Ele me deu retaguarda o tempo todo e me encorajava a continuar sempre que as coisas pareciam impossíveis. Ele conhecia o meu sofrimento. Ele também sabia que sou uma pessoa que gosta de trabalhar num projeto, de ter um objetivo. Como eu tinha passado recentemente nas provas de licenciatura, estava sem objetivos. Encontrar a minha mãe biológica parecia um bom projeto no qual embarcar. Além disso, com um PhD antes do meu nome, sentia que minha mãe biológica me acharia apresentável. Gente, olha a criança ferida aí, né? Minha busca tomou muitas direções e, por fim, cheguei ao número do telefone da minha mãe biológica. Diz outra ainda. Digitei o número, a chamada foi transferida. Minha mãe biológica estava no outro lado da linha. Numa frase longa, apressada e chorosa, eu disse o meu nome e a data do meu nascimento, minha cidade natal, e que eu achava que ela era minha mãe biológica. Um momento de silêncio na linha. Depois soluços. Sim, era a minha mãe biológica. E como estava eu? Estava bem? Mas soluços de ambos os lados na linha. Sim, eu estava bem. Dissemos que escreveríamos uma para a outra e mandaríamos fotos. Ambas escrevemos e mandamos e-mails com nossas mensagens uma para a outra naquele dia. Ela mandou um retrato dela com o filho mais novo, meu meio-irmão. Eu o estudava diariamente. Fizemos planos de nos encontrar e meu irmão e eu conversamos e nos encontramos. Agora nós continuamos em contato. Todos nós sentimos como se nos conhecêssemos há muito mais tempo que 3 anos. Para mim, é como se eu tivesse chegado em casa. Sinto-me conectada e centrada. Grande parte do meu sofrimento foi aliviado. Sei com quem me pareço. Agora tenho um lugar no mundo. Segundo Panor e colaboradores, 1978, a razão mais frequente para renunciar a um filho é a mãe ser solteira e querer que a criança seja criada no seio de uma família. 50% das mães biológicas entrevistadas disseram que continuavam tendo sentimentos de perda, sofrimento e luto pelo filho que deram para a adoção. Sempre que vejo uma menina da idade da minha filha, pergunto-me se não é a minha filha, disse uma mãe biológica. E outra declarou: rezo para que essa criança não me odeie. Cerca de 95% das mães do estudo quiseram atualizar as informações a seu respeito contidas no arquivos do órgão responsável pelas adoções. Queria que seus filhos soubessem que não eram mais as adolescentes confusas dos arquivos da instituição, e sim cidadãs respeitáveis como suas próprias famílias.
O mais importante de tudo era o fato de quererem que os filhos soubessem que ainda se preocupavam com eles. Quando lhes perguntaram se teriam interesse em se encontrar pessoalmente com sua criança, a qual haviam renunciado, 82% das entrevistadas responderam que sim, se a criança adotada quisesse conhecê-los. 87% declararam que não queriam ofender a mãe adotiva. Nenhuma delas esperava ter uma relação de mãe e filho com as crianças entregues para adoção. Uma palavra sobre o pai biológico, onde há informações, ele é descrito muitas vezes como um indivíduo desumano e irresponsável, que estava curtindo a vida e que pouco se importava com sua parceira ou com a criança. No entanto, alguns dados mostram que o pai solteiro demonstra uma preocupação maior com a mulher que engravidou do que antes se supunha. Dá para imaginar a diferença que saber disso faria para o seu filho. Outro subtítulo, o novo paradigma da adoção. Deixa eu ver como é que eu estou de capítulo. Ai, que bom, nós vamos terminar o capítulo. O novo paradigma da adoção é o subtítulo. Com base nesses dados, concordo com especialistas como Suzanne Armes, 1983, autora de Amar e Abandonar, que defende as adoções de conhecimento público sempre que possível. Sempre haverá adoções porque sempre haverá crianças cujas mães e pais não têm como criá-las. A adoção pode salvar vidas, literalmente, dar às pessoas uma segunda chance e trazer muita felicidade ao mundo. Certamente devemos ter condições de ter os tipos de adoção com a qual todos possam conviver sem remorso. Armes observa que os critérios para adoção que agora consideramos ponto pacífico surgiram no seio de uma sociedade diferente da que temos hoje. A adoção num mundo onde as mulheres solteiras que engravidavam, eram consideradas imorais e perigosas para a sociedade, e onde os filhos dessas uniões eram estigmatizados como ilegítimos, tinha de refletir essas atitudes impiedosas. Não é de admirar que as primeiras maternidades e lares para mães solteiras tenham feito de tudo para esconder as identidades das mulheres, ou os nomes eram alterados nas certidões de nascimento e nos arquivos, que eram mantidos trancados a 7 chaves. As mulheres e as crianças mereciam ser protegidas do estigma. Não tinham nenhum poder econômico ou político e era quase impossível para as crianças nascidas fora do casamento ou para suas mães andarem livremente no mundo se o seu passado se tornasse público. Verdade. Embora o estigma tenha diminuído muito, a tradição de sigilo é difícil de mudar. Mesmo assim, é preciso mudar. O primeiro passo para a adoção mais humana é tornar a gravidez e o parto tão positivos quanto possível, tanto para a mãe biológica quanto para seu recém-nascido. A mãe biológica precisa de tempo a sós com seu novo bebê para reconsiderar sua decisão antes da transferência. E essa transferência deve ser mais do que uma transição fria. Deve ser uma cerimônia de confiar um ser humano a alguém, uma entrega ritualizada do bebê feita por sua primeira mãe e do lar do interior do seu corpo para os braços acolhedores da família adotiva. A mãe biológica deve explicar à criança que essas pessoas serão seus novos pais, mas que sempre vai amá-la. Idealmente, os novos pais devem adotar emocionalmente a mãe biológica e o pai, se ele estiver presente, junto com a criança, o mais cedo possível na gravidez. Uma mãe biológica precisa sentir que está tomando a decisão certa e quanto antes seu filho começar a formar vínculos pré-natais com os pais adotivos, tanto melhor. Ufa, chegamos ao final desse capítulo, né? Essa última parte realmente
é uma meta, né, de idealismo social, né, que a entrega seja feita pela própria mãe biológica, mas alguns relatos têm de que quando a mãe biológica pega o bebê e olha no olho dele, ela não dá para adoção. Enfim. Resumo do capítulo. A adoção é a solução ótima para as crianças que as mães biológicas não têm condições de criar, mas é uma solução complexa, cujo êxito pode ser enormemente favorecido se os pais adotivos examinarem cuidadosamente os motivos que têm para adotar uma criança. Para superar os riscos e aprofundar a relação com a criança, os pais adotivos precisam mostrar empatia por sua perda da mãe biológica e injetar uma energia extra no processo de formação de vínculos e apego. Pontos chaves para mães e pais. Para enfrentar esses desafios, as mães e pais adotivos precisam do seguinte: dois pontos. Ter entusiasmo pela adoção enquanto casal. Resolver seus sentimentos a respeito da infertilidade. Ter empatia e sintonizar-se com o estado de choque e confusão do bebê adotado, principalmente quando ele chegar a seu novo lar. Conversar com a criança sobre o que ela está sentindo e dar-lhe os cuidados extra, o carinho e a atenção paciente de que ela precisa. Examinar suas atitudes em relação aos pais biológicos e eliminar todo e qualquer pensamento de que eles, de alguma forma, contaminaram a criança adotada. Contar à criança num momento apropriado, mas impreterivelmente antes dos 5 anos, que ela é adotada. Não se preocupar com a lealdade da criança adotiva. As crianças podem ter relações afetivas com muitas pessoas: a mãe, o pai, os avós, as tias, tios, primas, primos, etc. No caso de famílias divorciadas, muitas vezes as crianças acabam com dois conjuntos de mães e pais. O mesmo se aplica quando uma mãe ou um pai biológico aparece ou é encontrado. Os pais adotivos devem confiar no vínculo que criaram com seu filho adotivo. O resto se resolve por si. Aceitar com tranquilidade a decisão de um filho adotivo quando mais tarde ele procurar sua mãe ou seu pai biológico. Não se trata de uma expressão de falta de amor ou por não dar valor aos pais adotivos. Trata-se de uma função natural do ser. Finalizamos o capítulo. Quero ouvir vocês. Gostaria de ouvir vocês. Foi intenso, não foi? Eu gostei muito, Vanja. É uma realidade que eu vivo aqui no hospital onde eu trabalho, esse negócio da adoção, sabe? É, Eu até essa semana conversei com uma das pacientes, ela me disse que engravidou 8 vezes e 8 vezes ela entregou o bebê, mas ela é usuária de drogas, então a criança já nasce com algumas deficiências, né? E é essa realidade aí que está contando no livro, porque às vezes as pessoas até devolvem, né? Porque não sabem realmente o que acontece, porque eles não contam o que a mãe faz, né? Antes de conceber e também gestar a criança, né? é, dureza, né? Dureza. Alguém mais quer fazer um comentário? Foi um capítulo para a gente respirar. Mas, assim, o que tem de bom, né? É essa certeza de que nossos bebês criam um vínculo fortíssimo conosco, muito forte. E que a gente, lendo essas coisas, a gente se capacita para entender melhor essas crianças, né? De entender como ela sente o meio, como ela sente o pai e a mãe, como ela sente a energia da mãe que está descompensada, da mãe que está preocupada, da mãe que está separada, da mãe que perde, que tem um luto. Tudo elas sentem, gente. Tudo, tudo, tudo.
Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Esse vídeo vai ser editado, vai ficar lá no canal do YouTube. Indique para outras pessoas para ouvirem desde do primeiro, né? Ouvir é mais rápido, né? Um abraço, gente. Boa noite. Muito obrigada.